Esse é um vídeo-resposta para uma pergunta que foi feita no vídeo passado, sobre consciência livre, que está aqui no card, para você ter acesso a esse vídeo. A ouvinte faz a seguinte pergunta: seria a consciência livre um Deus? Bom, a gente tem que passar os créditos desse conhecimento, dessa teoria, ao professor Valdo, que trata desse assunto no livro Projeciologia. Mas aqui a gente não está para falar de projeciologia ou de conscienciologia, tá bom? A gente vai responder as perguntas e vamos levantar a hipótese que ele apresenta da consciência livre. Para a gente entender a consciência livre, é bom a gente entender, primeiro, a consciência, ela tem uma escala evolutiva, que sai do 0 e vai ao 100, que seria o nível máximo de experiências que uma consciência pode ter nessas dimensões físicas e extrafísicas, ok? Nessa primeira fase é a fase subhumana, que vai do vírus aos pré-humanos. Essa fase, ela vai em tempo cronológico bilhões de anos. E quando a consciência chega nessa fase humana, a tendência dessa evolução ser diferente, ser exponencial, ser uma escala exponencial. Ela começa muito do 0 e para sair até chegar no 10 demora bilhões de anos. Mas para ela chegar ao estágio 100 já vai alguns milhões de anos. Deu para entender? Então, tá tranquilo. Nós estamos ainda numa escalada evolutiva que vai durar milhões de anos e a gente tem que estar pacificado nisso. Tá? A gente não pensa que você vai evoluir em uma vida ou 2 vidas, ou 3 vidas. É várias experiências em vários planetas diferentes, em várias culturas diferentes, em vários corpos diferentes. E aí, tendo você essas experiências, você vai ter um arcabouço consciencial para sair desses ciclos de vidas sucessivas e atuar só de mental soma, na dimensão mental. Bom, dito isso, a gente tem que falar um pouco da dimensão mental. A dimensão mental, ela não tem formas. Ela está numa dimensão que está acima do espaço e do tempo, certo? Nessa dimensão, não existe passado e futuro. Tudo é uma coisa só. Aí, para a gente entender esse processo numa consciência que só pensa de forma linear e temporária, entra no campo da mateologia. Nós não temos experiência para falar o que a gente não conhece, mas tem literaturas, tem conhecimentos, tanto religiosos quanto filosóficos, que cogita a hipótese de novas experiências, de novos conhecimentos. Por exemplo, no Espiritismo fala que o espírito foi criado simples e ignorante, sem saber nada. Imagina eu na minha primeira experiência e você na sua primeira experiência. Se eu observo para esse lado e você observa para aquele lado, já são experiências diferentes. Então, já são 2 universos que estão se criando de conhecimentos diferentes. E você vai para um lado e eu vou para o outro. E no final das contas, com essas inúmeras experiências que a gente vai tendo, a gente vai se convergir a um nível de experimentos mais similares, a chegando um ponto da gente ter o mesmo nível de experiências e de cognição, que não cabe mais a gente renascer para ter novas experiências. Aí é chamado tritanatose, é quando você morre para a dimensão extrafísica e você existe só na dimensão mental. Agora, a pergunta objetiva da ouvinte. Consciência livre é Deus? O que a gente entende por Deus?
é o ser onisciente, onipotente e onipresente, certo? A princípio, seria. Ela tem todo o conhecimento, está presente na dimensão mental, onde ele tem acesso ao passado, presente e o futuro. Ele é o início, o meio e o fim. A mesma interação que ele tem com o princípio inteligente, com a causa primeira, ele tem com o final de tudo. Então, a princípio é. Mas essa visão de Deus não é a visão que as religiões apresentam para a gente, porque essa visão de Deus ainda dentro dos conceitos humanos, do que é a humanidade. E se você ficou com dúvida, eu penso que sim, né? Porque a ideia desse vídeo não é dar uma resposta pronta, uma verdade absoluta, né? E deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, para que a gente possa esclarecer ou fazer outro vídeo com referente a essa dúvida. E se você gostou do conteúdo, deixa um like, compartilha para aquele seu colega que gosta também desse tipo de assunto, que gosta de extrapolar também alguns conceitos, algumas ideias, pensar um pouco fora da caixa. Então, um grande abraço e até uma próxima.